Olá, muita paz de Deus para a tua vida. Bem-vindo ao nosso estudo do livro de Daniel, da Bíblia Sagrada. Hoje o capítulo 4. A gente sempre recomenda, incentiva que seja lido todo o capítulo 4 com bastante atenção e meditação. E aí então segue ouvindo as nossas impressões e comentários sobre este maravilhoso livro da Bíblia Sagrada. Hoje, no nosso estudo, vai haver um testemunho. Quem vai dar esse testemunho? Um rei, ele mesmo, Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor começa o seu testemunho, que até parece o apóstolo Paulo dando uma saudação na sua carta. Ele fala assim: paz vos seja multiplicada. E esse testemunho ele dá para as nações, para todas as línguas, numa carta aberta, e ele vai dar o seu testemunho pessoal. O que aconteceu com ele, essa experiência que ele teve. Outra vez ele teve um sonho. E, mais uma vez, esse sonho perturbou muito o rei. E este rei já teve um outro sonho que você deve se lembrar, porque você leu e viu o vídeo também. No capítulo 2, ele viu uma estátua e ele não lembrava do sonho, queria a interpretação. E a única pessoa que conseguiu dar a interpretação foi Daniel, servo do Deus Altíssimo. E então, essa foi uma experiência que ele já teve com Deus. Daniel foi uma voz na Babilônia que foi usado para demonstrar ao rei Nabucodonosor o poder de Deus. E no capítulo 3, o rei outra vez tem uma experiência com Deus. Ele vê um milagre diante dos seus olhos, o livramento de 3 jovens judeus, servos de Deus, único e verdadeiro, Azarias, Ananias e Misael, que eram chamados na Babilônia de Mesaque, Sadraque e Abednego, foram livres pelo Senhor da fornalha de fogo ardente, e Nabucodonosor deu glória a Deus. E ele sonhou de novo. E ele chamou outra vez os sábios e aquelas pessoas ali que o serviam, que ele consultava, que ele chamava para os assuntos especiais, né? Departamento de crise. Então, podemos falar assim, né? Então, não conseguiram interpretar. Dessa vez ele lembrava o sonho, já facilitou bem, né? Mas mesmo assim, ninguém soube ou não teve coragem de falar a interpretação para o rei. Então, ele chamou quem? Daniel. Olha que interessante, Nabucodonosor tinha contato já com a palavra de Deus, com os servos de Deus, com o poder de Deus. Já até mudou o decreto no capítulo 3 que ele mesmo fez por causa do que ele havia visto e testemunhado. Jesus falou que a palavra é a semente. As coisas que acontecem para nós, muitas vezes, elas são esquecidas e ignoradas. Quando são ignoradas, gera o quê? Rebeldia e desobediência. E a gente paga o preço, sofre a consequência. O que aconteceu com Nabucodonosor acontece com tantas pessoas. Tem testemunhas, esse foi curado,
às vezes viu um milagre, ouviu a palavra, viu o testemunho de familiares e amigos, mas aí a vida continuou. Jesus comparou, como eu dizia, a palavra semente. Então, tem a semente que a palavra de Deus é pregada e o próprio Satanás rouba, né? Isso está no capítulo 4 do livro de Marcos, Evangelho de Marcos. O próprio Satanás rouba e a pessoa continua a vida como se não tivesse acontecido, nem visto nada da palavra de Deus. E também as pessoas que o prazer, a alegria, as riquezas tiram a palavra do coração, da semente da palavra de Deus. Então, quando acontece alguma coisa com eles de bom, de maravilhoso, eles se distraem e continua a vida. A palavra não tem raiz. A semente não fica firmada no coração. E também, interessante, é a alegria, o prazer, a distração, a diversão e a riqueza que afasta a palavra. E o outro caso que Jesus menciona é as pessoas que sofrem perseguição por causa da palavra. Então, logo eles se escandalizam, ficam com vergonha ou tormento. Então, o que faz com que as pessoas se afastem da palavra e apenas estão impressionados, mas não convertidos. E o que a gente precisa quando tem um contato com o testemunho, com a palavra, com a presença de Deus, é ter uma terra boa no coração e que a semente da palavra dê muito fruto. Receber com fé, com amor, com sinceridade. É assim que a gente precisa receber. E o rei Nabucodonosor então contou que ele recebeu um sonho. Daniel interpretou. Mas olha só o que ele fez. Quando Daniel falou para ele que o sonho não era muito bom para ele não, né? O que ia acontecer, Daniel, no versículo 27, deu um conselho para o rei. Ele falou assim, olha, rei, aceita o meu conselho. Põe fim aos teus pecados, pratica a justiça. Então, eram duas coisas que ele tinha que fazer, se arrepender e começar a praticar boas obras, ser bom com os pobres, usar de misericórdia. Então, ele fala assim, olha, talvez Deus possa prolongar a tua tranquilidade. Então, este sonho era um aviso de Deus. E Daniel, ao dar o sonho, deu também a dica para o rei. Como Deus é maravilhoso, né? Nós vimos também, né, no caso, quando José interpretou o sonho do faraó lá em Gênesis, que José do Egito também deu a solução para o rei. Fala assim, olha, isso vai acontecer, isso é certo. Agora, se você fizer uma provisão, se você separar os alimentos, coloque alguém para fazer isso, então as consequências não serão tão drásticas e você vai ter um caminho. Mas o rei, o faraó, deu ouvido a José, fez o que José, colocou o próprio José, falou, não, você vai, você faz. Nabucodonosor não levou muito a sério esse conselho de Daniel. E o mal que havia de acontecer com o rei, aconteceu mesmo. Ele sonhou, Daniel interpretou que seria momentos em que ele se tornaria como um animal, ele seria tirado do meio dos homens e assim aconteceu. Por quê? Deus deu o aviso e o rei simplesmente esqueceu, ignorou e sofreu a consequência. Mas a misericórdia de Deus não tem fim.
Quando passou o tempo que o profeta havia dito, acontece algo que o rei fala. Então, eu olhei, levantei os meus olhos aos céus. Quando nós estamos em situação difícil de humilhação, não vamos hesitar, vamos sim olhar para o alto. Como diz o Salmo, eu levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor. Deus foi misericordioso quando o rei olhou para os céus e reconheceu que só o Senhor é Deus e não há outro. Então Deus devolveu a ele o seu lugar, devolveu a vida, devolveu a saúde, o seu trono. Ele reconheceu que há um maior que ele, que pode levantar alguém que está caído, mas que também derruba o que está se elevando soberbo, orgulhoso, achando que ele é que vai resolver, ele que pode. Não. Deus está acima de todas as coisas. Deus foi misericordioso com Nabucodonosor, quando ele se arrependeu. Esse sonho foi um aviso. Quantos avisos a palavra de Deus nos dá? Não vamos esperar ver as consequências para olhar para o alto. Olhe agora para os céus e busque ao Senhor. E glorifique o nome do Senhor. E louve o nome do Senhor. O Senhor quer o nosso louvor, porque só o Senhor é Deus e não há outro. Deus te abençoe. Muita paz. Até a próxima.